Esse é o primeiro exercício de aplicação da equação da quantidade de movimento. O exercício diz o seguinte: calcular as forças resultantes no cotovelo redutor de 90 graus, dados área nas seções 1 e 2 e a velocidade na seção 2. Vamos supor o regime permanente incompressível e uniforme. Bom, qual o volume de controle e quais as forças que agem neste joelho? Primeiro, a gente viu em videoaulas anteriores que existe uma equação, que é uma equação discretizada da equação da quantidade de movimento, tá? E essa equação relaciona a resultante numa direção S qualquer com o fluxo de quantidade de movimento. Então, as resultantes estão do lado esquerdo da equação e o fluxo de quantidade de movimento, vocês lembram, somatório, vai aparecer daqui a pouco a fórmula do lado direito. Tá? Então, esse exercício, a gente vai calcular a resultante, na verdade, calculando o lado direito, que é o fluxo de quantidade de movimento. Tá? Mas, mesmo assim, eu vou falar um pouco das forças que agem num problema como esse, certo? Imagine que esse cotovelo está sendo segurado na seção 1. Porque se não fosse segurado, o que é que poderia ocorrer? A água vem do lado esquerdo, então ela bateria nesse joelho e esse joelho voaria fora, tá? Falando de forma bem simples. Então teria que ter uma força para segurar o impacto aí quando a água passasse por esse joelho, tá? Para a gente calcular essas forças, a gente precisa então determinar um volume de controle. E geralmente para esses problemas de estruturas hidráulicas, tubulações submetidas às forças, é um volume que engloba tanto o fluido quanto a estrutura em si, no caso aí o cotovelo. E nesse caso em específico, né, a gente tem o seguinte: forças de pressão nas duas seções. Lembrar que essas forças de pressão agem no sentido contrário à seção, tá? A pressão atmosférica aí, ela está ocorrendo em todos os lados da estrutura do volume de controle, de modo que ela se anula, certo? E aí também temos aí então essas forças que eu achei que são forças de interação entre o volume de controle e a junção na seção 1, tá? Geralmente vamos dizer que fosse o final de uma tubulação. E aí essas forças de interação agem na seção 1, tá? Bom, também pode haver ou não a força-peso. Eu digo pode haver ou não, e a interrogação está ali para falar isso, porque é o seguinte: em alguns problemas o enunciado diz que o cotovelo está deitado, e aí a força-peso estaria direcionada nem no eixo Y nem no eixo X. A força-peso estaria no eixo Z, que seria um eixo ortogonal ao plano da tela que vocês estão vendo aí. Em outros problemas, em alguns outros problemas, o enunciado diz que esse joelho, por exemplo, está como se fosse encostado numa parede, de forma que a força-peso estaria agindo para baixo, como está representado aí na cor verde, certo? As resultantes então dessas forças, na direção X você teria Fp1 menos Fx, e na direção Y Fp2 mais Fy menos W. Gente, com relação à direção de Fx e Fy e os sentidos também, a gente vai ver lá na frente numa videoaula também sobre quantidade de movimento, que a gente pode colocar de uma forma arbitrária, e aí a resolução do problema vai dizer qual a direção correta, certo? Como aqui ainda a gente não vai trabalhar isso, eu simplesmente joguei aí os sentidos das duas forças, tá? Que são as forças que interagem na seção 1 entre uma junta que está segurando esse joelho e o próprio joelho, certo? Nessa questão aqui, tá? É um pouquinho mais simples. A gente vai calcular as resultantes Rx e Ry pelo lado direito da equação da quantidade de movimento. A gente viu na videoaula anterior que para calcular aquela integral a gente substitui a integral por um somatório.
o ρ fica do lado de fora desse somatório como ficava do lado de fora da integral, tá? Então essa equação vale para escoamento permanente e uniforme por seção incompressível, tá? E a gente viu que numa direção qualquer a gente tem aí as seções de as superfícies de controle, né? Você tem N superfícies de controle. No nosso caso são duas, a seção 1 e a seção 2. Em cada superfície de controle você tem que colocar na equação Q, o V que está ocorrendo naquela seção, o cosseno ou o seno do ângulo, tá, em relação ao eixo da direção S, e o sinal, tá? Então vamos lá, ó. Na direção X a gente tem então o ρ do lado de fora, o somatório, duas seções, seção 1, Q1, V1, cosseno de 0 sino a 1, 0 porque a direção X está aqui e o vetor velocidade está no ângulo de 0 com a direção X. Q2, V2, cosseno de π sobre 2, sinal 2. Cosseno de π sobre 2 porque a velocidade aqui na seção 2 está a 90 graus, ou a π sobre 2 em relação ao eixo X. Dessas continhas você tem a resultante em X é dada por ρ, Q1, V1, sinal 1. A vazão é a mesma, eu poderia já ter colocado para fora aqui junto com o ρ. Certo? A vazão que passa na seção 1 é igual à vazão que passa na seção 2. O que muda? O que muda é que por causa da área, a área muda, né? A área 1 é maior que a área 2, as velocidades mudam também, tá? Esse sinal 1 é calculado da seguinte forma. Olha a seção 1, tá? Porque agora você só tem a seção 1. Na seção 1, os vetores velocidade e o vetor normal é unitário na seção 1, que é sempre para fora, ó. Sempre para fora. Então eles têm sentidos opostos. O produto escalar então dá negativo. Na direção X, o positivo é para a direita. A velocidade 1 também está para a direita, então a componente de velocidade está coincidindo com o sentido positivo, então é mais. Mais com menos dá menos. De forma que essa equação, o sinal 1 é menos. E eu já tirei o subíndice 1 da vazão. Então Rx é igual a menos ρ que V1. Na direção Y, só vamos ter a velocidade 2 na seção 2, tá? Pelo mesmo processo anterior. Vai ter um π sobre 2, tá? Então aí vai sumir a velocidade 1 na direção Y. Se você pensar direito, nem precisava eu fazer aquela coisa toda que eu fiz no slide anterior. Basta ver que a velocidade 1 está totalmente inserida no eixo X, não tem nada no eixo Y. Então por isso que a seção 1 aqui nem aparece. Então Ry é igual a ρ Q2V2 sinal 2. O sinal 2, você vai olhar para a seção 2. O produto escalar é positivo porque o vetor normal unitário sempre é para fora. E a velocidade V2 está aqui para fora também, vamos dizer assim, né? Tá para baixo, as duas estão no mesmo sentido. Produto escalar positivo. Mas a componente V2 está no sentido negativo do eixo Y. O sentido positivo do eixo Y é para cima e a velocidade está para baixo. Mais com menos dá menos. Ry é igual a menos ρ que V2. Então, diante das duas resultantes, tá? A gente agora vai colocar os dados que tem e calcular alguns que não tem. A gente não tem a vazão, né? Mas a gente tem a área 2 e a velocidade 2. A equação da continuidade, vazão é área vezes velocidade, vazão 0,04 metros cúbicos por segundo. Não temos também a velocidade 1. Pela mesma equação, a gente sabe que Q é igual a vezes V em qualquer seção. Tanto na seção 1 quanto na seção 2. A gente usou a seção 2 em cima e vamos usar a mesma equação na seção 1 embaixo, de forma que V1 é igual a Q sobre A1 é igual a 0,04, que já foi calculado antes por 0,01 dado no enunciado, que é igual a 4 metros por segundo. Então, com os dados em mãos, a resultante em X é menos 1000 vezes 0,04 vezes 4, que dá menos 160 newtons. E a resultante no eixo Y
menos 1000, 0,04 vezes 16, menos 640 newtons. Lembrando que 1000 é o Rho da água, 1000 metros cúbicos, quilogramas por metros cúbicos. Está lá no vídeo sobre propriedades dos fluidos. Então é isso aí, tá, pessoal? Então a gente calculou a resultante das forças calculando o fluxo de quantidade de movimento, que é o lado direito da equação da continuidade, ou melhor, da quantidade de movimento. Até mais.